Hoje nós vamos aprender sobre o livro aos Filipenses, capítulo 1, 2, 3 e 4. E como sempre, quando entramos em um novo livro, falamos sobre quem escreveu esse livro e quando foi escrito, para quem foi escrito e por que foi escrito, qual a situação retratada no livro e por que ler esse livro e o que buscar nele. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo na época em que aguardava um julgamento mediante o apelo ao imperador romano Nero, aproximadamente entre 60 a 62 depois de Cristo. Ele escreveu aos crentes da cidade de Filipos, localizado no nordeste da Grécia, situava-se a 16 quilômetros da atual cidade portuária de Kavala. Para agradecer aos filipenses e terem enviado dinheiro a Paulo, foi que ele escreveu, ajudando a cobrir suas despesas enquanto ele aguardava o julgamento. Paulo também queria adverti-los contra os falsos mestres e exortá-los a ter maior unidade. A situação retratada no livro, Filipos, é uma colônia romana, foi o lugar em que Paulo fundou a primeira igreja em solo europeu. Está escrito isso em Atos, capítulo 16, do versículo 11 ao 40. Talvez por volta de 50 depois de Cristo. Quando Paulo seguiu adiante, essa igreja algumas vezes lhe enviou auxílio, uma das poucas igrejas a fazê-lo naqueles anos. E se você já teve dificuldades em ver como a fé pode revestir-se das roupas de trabalho da vida diária, Filipenses é para você. Essa carta apresenta verdades sublimes sob o aspecto prático. Ao longo do caminho, você deparará com uma grande variedade de experiências humanas, alegria, amargura, unidade, conflito, arrogância, humilhação. Leia Filipenses para ter um vislumbre do coração do seu autor e ser atraído àquele que tinha primazia nesse coração, Jesus Cristo. Você encontrará um dos principais salmos da Bíblia em louvor a Jesus, verá a inutilidade da atividade religiosa comparada ao relacionamento com Cristo e obterá ferramentas práticas que moldarão o seu pensamento de acordo com os caminhos de Deus. No capítulo 1, no versículo 6, quando fala sobre ações de graças, súplicas em favor dos filipenses, Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Toda obra que Deus deu início na sua vida, Ele irá completar. E por fim, completará a obra de nos salvar. Se confiarmos em Cristo, já estamos plenamente salvos. Mas a obra de Deus em nossa vida prossegue até o dia de Cristo Jesus, ocasião do retorno dele ou até o dia em que morrermos e estivermos diante dele. Somente então seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. No versículo 14, quando fala sobre a situação do apóstolo que contribuía para o progresso do evangelho, diz assim: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A coragem pode ser contagiante. O mundo da igreja primitiva nem sempre era agradável para com o evangelho, porque o mundo não concordava, chocava com as ideias cristãs. Porém, até em meio às grandes dificuldades, Paulo desprezou as possíveis consequências negativas e assim mesmo compartilhou o evangelho. O seu exemplo desafiou outros cristãos a serem igualmente usados em anunciar a palavra de Deus. No capítulo 2, no versículo 2 ao 5, quando fala sobre a exortação ao amor fraternal e à humildade, e o exemplo de Cristo na humilhação, diz assim: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor,
sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Os cristãos que pensam a mesma coisa não estão livres de desentendimento. Os cristãos podem ter opiniões diferentes e discordar um dos outros em algum aspecto. Pensar a mesma coisa não implica comportamento automático e padronizado. Antes, trata-se de um convite a termos a mesma atitude de Cristo, aceitar uns aos outros mesmo quando somos diferentes. Aliás, Deus tem prazer na nossa diversidade. Fez cada pessoa singular. Cristo estabelece um modelo e a Bíblia apresenta um padrão daquilo que honra a Deus e promove o amor entre o seu povo. Todos devemos pensar a mesma coisa em nossa obediência a Cristo e em nosso cuidado para com os outros. No versículo 12 e 13 deste mesmo capítulo, quando fala sobre o desenvolvimento da salvação, porque tudo que é importante em nossas vidas precisa se desenvolver, diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Embora Deus tenha planejado e iniciado a obra da salvação, ainda precisamos atentar para a sua graça. A obra da salvação, embora consumada na cruz, ainda está sendo completada em cada pessoa. A graça de Deus é plenamente concretizada na nossa vida ao cooperarmos com Deus, reconhecendo o seu chamado mediante a nossa entrega e obediência a Ele. Como Deus atua em nós, podemos desenvolver a nossa salvação. No capítulo 3, do versículo 2, quando fala sobre a exortação referente à alegria cristã, o apóstolo Paulo diz, continuando e falando também sobre o aviso contra os falsos mestres, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Biblicamente, cães são mestres que insistem em dizer que a salvação exigia, ao mesmo tempo, confiar em Cristo e seguir tradições religiosas. É contraditório. Paulo disse que pregavam uma falsa circuncisão porque obrigavam os convertidos gentios a se circuncidarem, dizendo que só a fé em Cristo não bastava para terem um relacionamento correto com Deus. Nos dias de hoje, devemos nos manter vigilantes para não entrarmos nesse mesmo engano de acreditar que, além de Cristo, precisamos de algo mais para termos a salvação. Somente Cristo já basta. No versículo 6 ao 9, quando ele fala sobre esse assunto ainda, ele diz: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, falando sobre ele. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Houve um tempo em que Paulo acreditava poder satisfazer os requisitos de Deus pelas observâncias de regras religiosas, mas mudou a maneira de pensar após conhecer a Cristo no caminho de Damasco.
passou a ver que o legalismo, a lista de coisas exigidas e proibidas, jamais poderia alcançar a real justiça. Deus nos torna justos quando confiamos em Cristo. Por mais diligentes que sejamos em nossos esforços, não podemos nos tornar justos. A justiça refere-se a um aspecto moral da natureza de Deus, a sua perfeita pureza e retidão. E seres humanos são injustos por natureza, mas quando depositamos a fé somente em Cristo, Deus nos purifica do pecado sobrenaturalmente e reparte conosco o fruto de justiça. Deus concede esse dom por meio de Cristo, por causa da sua morte sacrificial e da sua ressurreição. O versículo 12 e 14 do capítulo 3 ainda, falando sobre a soberana vocação, ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para as que estão diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pensar já ter alcançado tudo o que poderia alcançar é mediocridade. Ainda não alcançamos a plenitude de Deus. Devemos estar confiantes acerca de nossa salvação. No entanto, ao mesmo tempo, devemos evitar o orgulho e a presunção que poderiam inibir o nosso contínuo crescimento na graça de Deus. No capítulo 4, no versículo 6 ao 8, quando ele fala sobre o apelo de Paulo à igreja de Filipos e no que nós devemos pensar, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vivemos em uma época em que absolutamente todas as coisas apontam para a ansiedade. Mas o apóstolo Paulo dá nestas palavras a direção para nos despirmos deste fardo, colocarmos diante de Deus nossas preocupações em oração e darmos graças a Ele por tudo que Ele já fez e tem feito, sobretudo, os seus atributos. Para onde apontamos a nossa mente é exatamente estes pensamentos que nos conduzirão. Paulo não está falando de impressões fugazes que nos invadam o pensamento. Os pensamentos de tentação ou de desânimo podem surgir sem aviso prévio. Podemos disciplinar-nos, porém, tomando decisões conscientes de refletir sobre as coisas boas. Por exemplo, a leitura de versículos bíblicos edificantes e pensarmos nos atributos de Deus que nos colocam no caminho certo. No versículo 13, a palavra de Deus diz assim: veja só, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo significa todas as coisas que Deus quer que façamos e não coisas absurdas, egocêntricas e más. No próprio exemplo de Paulo, significava que Deus lhe havia dado a capacidade de estar contente, quer na abundância, quer na necessidade. A graça de Deus nos sustentará, não importa onde Ele nos conduza, mesmo quando carecemos de bens materiais. E o meu Deus, no versículo 19, ele diz: segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus provê o que necessitamos em nossa vida. Em última análise, Cristo recebeu a graça por viver e morrer de modo que honrava a Deus. E nós devemos ter esse mesmo pensamento, que mesmo diante de todas as situações, nele nós teremos todas as nossas necessidades supridas. Amanhã eu volto com você, agora entrando no livro de Colossenses.
Você é especial para Deus.